O ceifador da lua cheia. Capítulo 5. Uma enorme caverna subterrânea se estendia diante de seus olhos. A caverna subterrânea era tão grande que, se não fossem as tochas penduradas por todo o lugar para iluminá-lo, seria impossível adivinhar o tamanho. Ah! Ai! Gritos vindos das crianças estouraram de todo o lugar. Depois de ficarem presos nos últimos meses em um lugar onde não havia luz, ser exposto repentinamente a uma tocha dói tanto como se seus globos oculares estivessem prestes a estourar. Foi doloroso para Pio-Wan também. Lágrimas escorriam por seus olhos como se estivessem sendo atacados por milhares de agulhas ao mesmo tempo. Pio-Wan tentou se adaptar à luz súbita brilhante com os olhos meio fechados. Levou muito tempo para se acostumar com a luz porque seus olhos já tinham se adaptado perfeitamente à escuridão. Depois de um tempo, Pio-Wan finalmente conseguiu se ajustar à luz enquanto a maioria ainda não conseguia abrir os olhos. Pio-Wan não lhes deu atenção e começou a olhar para dentro da caverna subterrânea. A caverna parecia ter sido formada naturalmente. As enormes estalactites penduradas no teto eram a prova. A estrutura da caverna se estreitava à medida que subia, como uma tigela que tinha sido virada de cabeça para baixo. Dentro da caverna estava cheio de construções feitas de madeira. As construções foram feitas grosseiramente como se fossem modelados como uma mansão. O quê? O que é isso? As crianças, que recuperaram a visão tardiamente, ficaram surpresas ao encontrar as construções. Já era incrível encontrar uma caverna subterrânea tão grande. Mas ver os edifícios de madeira no meio que foram definitivamente feitos por mãos humanas os deixou alerta. Pio-Wan caminhou em direção à construção. Só Yuan e Song Xian'o rapidamente seguiram atrás dele, seguidos por Li Min e Kou Shinou. Pio-Wan olhou para a construção na entrada e disse: "Não há pessoas aqui." "Sério?" Uma luz de suspeita apareceu no rosto de Só Yuan. Eles continuaram a procurar em todas as outras construções, mas não encontraram ninguém. As crianças tinham rostos confusos. Eles estavam desconfiados que achariam outra pessoa, mas não sabiam o que fazer agora que estavam sozinhos. Enquanto as crianças estavam confusas, Pio-Wan não parou de inspecionar a construção. A construção não era muito antiga. A julgar pela condição da madeira, ficou claro que foi feita recentemente. A fibra da madeira e a poeira que havia se acumulado nela deixaram claro que foi feita durante o tempo em que Pio-Wan e as crianças estavam trancados em cada seção. Como resultado, a construção em si estava em más condições. De fora parecia bem, mas por dentro, estava terrível. Só a aparência parecia boa, mas o interior era tão grosseiro que era impossível para uma pessoa viver. Era como se tivessem deliberadamente construído dessa forma de propósito. Pio-Wan pensou que deveria haver uma razão. Uma das verdades que ele aprendeu enquanto vagava sozinho pelo mundo é que tudo acontece por uma razão. Se um mendigo que estava implorando ao seu lado foi espancado até a morte, isso significava que ele não tinha olhos que pudessem julgar com precisão a pessoa a quem ele estava implorando. Se alguém oferecesse comida a ele, também deveria haver uma razão para isso. Provavelmente a figura do mendigo teria lembrado a eles de seu filho ou alguém próximo a eles. Então, às vezes Pio-Wan era espancado até a morte. A razão era simples. Porque a pessoa a que ele estava implorando não era muito boa. A visão de Pio-Wan já era nítida, pois ele teve muitas experiências em uma idade jovem. Por causa disso, até mesmo o menor ponto estranho não passava despercebido. Pio-Wan saiu e olhou para o esquema da construção. A construção em si é muito grosseira, mas o esquema é excelente. Até mesmo Pio-Wan, que não está familiarizado com arquitetura, sabia que os edifícios foram organizados intencionalmente. Mas qualquer coisa além disso, Pio-Wan não poderia descobrir. Então, alguém se aproximou de Pio-Wan. "É você, Pio-Wan." A garota que falou em uma voz suave foi Li Min, que ele conheceu na terceira sessão. Foi a primeira vez que Li Min viu Pio-Wan pessoalmente. Ao contrário de Pio-Wan, ela não tinha olhos para ver através da escuridão. Li Min estreitou os olhos e olhou para Pio-Wan. Olhos sob sobrancelhas escuras, um nariz imponente e lábios bem fechados. Embora ele estivesse muito magro e suas bochechas estarem afundadas, ele ainda tinha um rosto muito bonito. No entanto, não foi a aparência de Pio-Wan que Li Min prestou atenção. Foram seus olhos. As pupilas de Pio-Wan,
com suas pálpebras ocas acima delas, estavam tingidas com uma tonalidade levemente avermelhada pela luz. Ela não sabia se era por causa da tocha ou se era a cor natural dos seus olhos, mas parecia muito misterioso. Sempre foram assim. O que você quer dizer? Seus olhos vermelhos. Meus olhos estão vermelhos? Sim. Parece que você não sabia. Então, deve ter acontecido enquanto estava aqui. Li-Ming estendeu a mão e tocou o rosto de Piuan. Piuan parou e aceitou a mão de Li-Ming. Ele estava tão imerso em seus pensamentos que não havia percebido seu toque. Meus olhos estão vermelhos? Poderia ter algo a ver com as picadas da cobra. Ser diferente dos outros nunca é uma coisa boa, especialmente quando há tantas crianças reunidas. As crianças estão acostumadas a detectar e rejeitar instintivamente seres diferentes de si mesmas. A maioria das crianças que Piuan tinha visto enquanto vagava pelo mundo eram assim. Felizmente, seus olhos não estavam completamente vermelhos. De acordo com Li-Ming, seus olhos parecem ter uma tonalidade levemente avermelhada quando há uma tocha por perto, mas de outra forma não é muito visível normalmente. Piuan achou que isso era uma coisa boa. Li-Ming perguntou: sobre o que está pensando tanto? Só isso e aquilo. Você é diferente das outras crianças. Como assim? Você apenas é. Enquanto estamos todos aqui confusos, você é o único pensando profundamente. Li-Ming olhou para Piuan. Piuan também olhou em seus olhos. O que vocês dois estão fazendo aí? Só Yuan e Song Xianhuo se aproximaram deles. Só conversando. Conversando. Sobre isso e aquilo. Li-Ming deu de ombros. Só Yuan olhou para Li-Ming com um olhar intrigado. Mas só por um momento e disse a Piuan com uma expressão indiferente. Algumas crianças decidiram se agrupar. O que vocês querem fazer? Sobre o quê? Vocês vêm conosco, certo? Só Yuan disse com uma expressão muito natural, e Song Xianhuo, que estava atrás dela, acenou com a cabeça e concordou com ela. Piuan olhou para eles por um momento, em seguida, abriu a boca. Vamos ver. O que você quer dizer com vamos ver? Está dizendo que não vai se juntar a nós. Só estou dizendo que vou esperar para ver como serão as coisas. Talvez a resposta de Piuan tenha sido inesperada. Só Yuan foi incapaz de falar por um momento. Song Xianhuo parecia que estava prestes a ficar com raiva a qualquer momento. Mas estar com só Yuan acalmou sua raiva. Ele percebeu que ficar isolado por muito tempo no escuro fará com que alguém perca a cabeça. Alguns conseguiram manter sua identidade com fortes forças mentais, mas nem todos eles podiam. Além disso, as pessoas que agora estão presas neste espaço subterrâneo eram apenas crianças em meados de seus 13 anos. Já que eles estão presos em um estado onde sua mente não está totalmente desenvolvida, o colapso de seu ego era particularmente grave. Pode não aparecer na superfície agora, mas ninguém sabia o problema que causaria no futuro. Piuan não queria se misturar com eles ainda. Piuan não confiava nas outras crianças. Ele nem acreditava em si mesmo. Ele podia parecer normal, mas não podia dizer se ele já tinha desenvolvido algum tipo de problema mental. No olhar perplexo de Piuan, só Yuan ficou com uma expressão confusa por um momento. Mas ela rapidamente sorriu e falou baixinho. Volte assim que mudar de ideia. Nossa porta estará sempre aberta. Piuan apenas acenou com a cabeça sem dizer uma palavra. Então Yuan olhou para Li-Ming. E você? O que você vai fazer? HM. Em vez de responder, Li-Ming olhou para Piuan e só Yuan alternadamente. Os problemas dela não duraram muito. Tudo bem. Eu me juntarei a vocês. É muito melhor ficarmos juntos do que ficar sozinhos. Li-Ming foi para o lado de Só Yuan. Os três voltaram para onde as outras crianças estavam, ombro a ombro, e Piuan, que foi deixado sozinho, olhou para suas costas. Asterisco, asterisco, asterisco. Depois de apenas algumas horas conhecendo o rosto uns dos outros, as crianças logo encontraram um grupo de semelhantes a si mesmos. O grupo foi dividido em grupos liderados por Só Yuan e Song Xianhuo, um grupo liderado por uma criança chamada Kang Yu, um grupo liderado por um menino chamado Yeon Yung, e um grupo liderado por um garoto chamado Go Yang-san. As crianças que se tornaram líderes de cada grupo têm uma presença notável e marcante.
Outras crianças instintivamente se agruparam em torno de um líder com tendências semelhantes, e facções naturalmente se formaram na caverna subterrânea. Piuan não pertencia a nenhuma facção e observava as crianças. As crianças repreenderam Piuan e disseram-lhe que ele não tinha sorte. Você disse que não havia outros sobreviventes na área onde aquele desgraçado estava. Todos os outros morreram. Então como ele sobreviveu sozinho? Ele poderia ter matado todos eles. Rumores infundados se espalharam. Todos sabiam que Piuan não podia matar outros porque estavam todos trancados individualmente. Ainda assim, os rumores se espalharam secretamente. Embora houvesse apenas uma centena de crianças na caverna subterrânea, não era diferente do mundo lá fora. Eles se tornaram semelhantes aos adultos que são vigilantes e ciumentos de alguém diferente da maioria e o deixaram de lado. Ele não era diferente. Ele estava explicitamente sendo ostracizado. Mas Piuan não parecia se importar, já que ele passou por muitas coisas assim enquanto vagava pelo mundo sozinho. Acima de tudo, Piuan não podia se dar ao luxo de se importar com as crianças, porque não havia tempo suficiente apenas para buscar a sobrevivência. Piuan vagava pela caverna subterrânea o dia todo. A primeira razão foi para descobrir se havia um lugar para escapar, e a segunda razão foi para descobrir a origem da caverna subterrânea. Embora as estruturas na caverna tenham sido recentemente improvisadas, ficou claro que o espaço subterrâneo onde ele e as crianças estavam confinados foi construído há muito tempo. Levou pelo menos várias décadas para o musgo se formar na parede. Havia um intervalo de tempo de, pelo menos, vários anos até décadas entre a sala em que ele estava confinado e as construções aqui. Piuan chegou a uma conclusão. O espaço subterrâneo foi construído há muito tempo. Ele já foi abandonado, mas por alguma razão, alguém está reutilizando-o recentemente. O problema é a razão para reutilizá-lo. Talvez eles fossem os donos originais desta caverna, ou eles podem ter sido descobertos por acaso. Quem quer que fosse, estava claro que eles têm um enorme poder financeiro. Caso contrário, seria impossível construir tais estruturas em tão pouco tempo no subsolo. Piuan estava tão imerso em pensamentos quando de repente... Clang! De repente, um som abafado ressoou do teto do porão. Piuan e os olhos das crianças voltaram-se para o teto. Um raio de luz infiltrou-se. Em seguida, uma corda com uma cesta grande desceu. Havia vários tipos de comida em uma cesta grande o suficiente para uma pessoa comer. É comida! Vamos comer! As crianças aplaudiram. A fome das crianças estava no auge porque elas não tinham comido nada desde que deixaram seus confinamentos. As crianças correram em direção à cesta como um peixe pescador. Como estavam famintos há algum tempo, os olhos das crianças se reviraram quando viram algo para comer. Esperem! Naquela hora, Só Yuan e Song Xianhuo pararam as crianças e gritaram. Que diabos! Saiam do caminho! As crianças estavam, claro, com raiva. Eles rosnavam como se estivessem prestes a atacar os dois a qualquer momento. No entanto, Só Yuan não tinha medo e disse calmamente. Por que não compartilhamos igualmente entre nós? Seu olhar foi direcionado para os líderes de cada grupo. Kang Yi, Yang Yuyung e Kou Yang-san, os líderes de cada grupo, acenaram de acordo com ela. Eles avançaram em nome de cada grupo e distribuíram a comida na cesta. Então Piuan deu um passo à frente. Espere. O que você quer? Yang Yuyung olhou para Piuan com olhos ferozes. Assim como os outros líderes, seus olhos estavam cheios de veneno ao ponto de até mesmo os adultos estremecerem. A longa prisão transformou as crianças em bestas. Aqueles que aprisionaram as crianças aqui criaram 100 bestas ferozes. Qualquer um que se deparasse os olhos dessas crianças ficaria amedrontado. No entanto, Piuan não era diferente das crianças. Um animal que cresceu comendo veneno e desespero na escuridão. Esse tipo de olhar e pressão não funcionava com ele. Piuan calmamente pegou a comida e respondeu. Eu vou levar a minha parte também. Largue isso. Yang Yuyung agarrou o pulso de Piuan. Quando Piuan olhou para ele sem dizer uma palavra, Yang Yuyung teve uma expressão ainda mais feroz. Ninguém pode tirar a comida da cesta sem nossa permissão. Tudo nesta cesta está sob nosso controle. Ele olhou para Só Yuan e os outros líderes.
Só Yuan e outros acenaram com a cabeça de acordo com suas palavras. Uma maneira fácil de controlar o grupo que você lidera é assumir o controle de sua fonte de vida, comida. Embora ainda fossem jovens, sabiam que tinham que colocar as mãos na comida para garantir que tivessem controle sobre as outras crianças. Em outras palavras, comida era poder. Eles não tinham intenção de dar poder a ninguém além de si mesmos. Isso é especialmente verdade para solitários que saem sozinhos sem serem capazes de formar um grupo como Piua. Foi então que Puk! Aarg! Algo que ninguém esperava que acontecesse. De repente, Yeon Il-lung soltou um grito desesperado. Nos olhos de Yeon Il-lung, os dedos de Piuan foram enfiados. Piuan perfurou seu olho esquerdo com o dedo indicador. Repita o que acabou de falar. Piuan perguntou indiferentemente, colocando seus dedos nos olhos de Yeon Il-jung. Seus olhos estavam brilhando avermelhados como se uma tocha estivesse por perto.